Oi, estilosas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do Pod Estilo. Temos vídeos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre com uma convidada maravilhosa para contar um pouco da história dela aqui para vocês. Hoje nós temos uma convidada incrível por aqui, já já vou apresentar para vocês. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Temos a Maria Boletti, que é quem patrocina o Pod Look, o look que eu estou hoje. O look da nossa manequim também é todo Maria Boletti. E temos a Juliana Veloso, que é a Nutri oficial aqui do Pod Estilo. Hoje eu estou aqui com a Carol Cordeiro. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer e uma alegria estar aqui. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Carol, conta um pouquinho para o pessoal de casa, quem é você? Se apresente para o pessoal te conhecer também. Eu sou uma mulher atualmente em reconstrução, né? Mas eu me vejo como muitas dentro de uma mesma pessoa. Sou geógrafa de formação, doula, eu falo que eu sou doula por missão e escritora por paixão, pelo Pedro. Sou mãe de 3 filhos, a Ana Júlia, Giovana e o Pedroca. Meu filho do meio, com quase 1 ano, desencadeou uma síndrome genética muito rara, chamada Aicardi Goutieres. E eu trabalhava com licenciamento ambiental no órgão público, no escritório, né, todo formal, todo protocolo de mercado de trabalho exigente, quando o Pedroca me colocou num barco, me soltou no mar e falou: mãe, a vida não vai ser isso. E foi muito desafiador descobrir a síndrome, que era muito rara, e descobrir o universo da pessoa com deficiência. O Pedro abriu um portal sobre pessoas com seus corpos atípicos, seus corpos diferentes, e me convidou para mergulhar nesse mundo, né? Eu lembro muito bem que o médico disse que a síndrome dele não tinha muito estudo, não tinha cura, e que ele já estava fazendo bastante terapia. E aí, quando eu cheguei lá em casa, eu falei pro Pedro, eu falei assim, então a gente vai viver bem, viver feliz, você topa? E ele topou, a gente começou a construir o nosso próprio caminho. Porque eu acho que quando a gente é mãe, quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe, né? E aí a gente vai descobrindo o que é ser mãe. Agora, quando nasce um filho com deficiência, o filho que te traz para outro mundo. Então, se eu dei a vida para o Pedro, depois ele me devolveu a minha, quando ele me ensinou sobre o que era o presente, como se eu tivesse ganhado uma caixa e eu estivesse olhando só a caixa, né, de fora, e ele falou: mãe, o meu presente é que está dentro da caixa, não olha só a caixa. Então, pessoas com deficiência são assim. Muitas vezes a gente olha no primeiro momento e a gente vê uma pessoa cadeirante. O Pedro, ele tinha uma tetraplegia, então ele não mexia nem um braço, nem uma perna. Ele não falava verbalmente e me convidou para transformar o mundo, né? E eu falava para ele: Pedro, quando a gente sente que a gente não tem um lugar no mundo, é porque a gente nasceu para construir um novo mundo. E o Pedro, por 17 anos, ele faleceu tem 3 meses, ele me convidou para fazer um novo mundo. E ele deixou essa semente, assim: mãe, agora eu vou estar te auxiliando nessa nossa jornada de uma outra forma, mas você tem que continuar. Então, hoje, se eu estou aqui, é sempre em homenagem a ele, a tudo que ele me ensinou a ser gente, a olhar o outro como uma pedra preciosa, e não só pela aparência física, né? E ele, com um sorriso, a gente começou a formar uma comunicação alternativa, porque ele não falava oralmente. E ele foi para a escola, e aí a gente fez os códigos. Sim, ele olhava para a direita, não para a esquerda. Ai, que saco, era para cima. Então, ele alfabetizou, ele estudou até o 2º ano no ensino médio, todos os anos na escola pública. Quando ele era pequeno, tinha o Dia das Mães, eu ganhei um livro da minha mãe chamado Devoção, do Dick Hoyt, que era um cara americano que fez triatlo com o filho. E aí ia ter uma corrida no Parque Sabiá, a corrida da Caixa Econômica, em 2012. E aí eu falei: Pedro, no Dia das Mães eu quero uma medalha sua de presente, vamos correr. E eu pedi autorização para correr empurrando ele, e foi a nossa primeira corrida. E foi muito importante, porque essa corrida não foi só eu empurrar o Pedro, eu acho que eu deixei para trás qualquer forma de medo, de exposição, de preconceito. Eu falei para ele assim: Pedro, não importa as outras pessoas, agora eu só te enxergo você. E depois disso a gente correu mais de 300 corridas. Nossa. O Pedro carregou a tocha olímpica.
A gente saiu no Esporte Espetacular, aí o Romário assistiu, a gente foi para Brasília, no dia que a portaria da Política Nacional para as pessoas com doenças raras foi aprovado. A gente dançou no Congresso Nacional, comecei a dançar com ele, eu queria dançar, queria correr. Eu queria fazer um mundo onde o Pedro enxergasse que ele queria ficar aqui, né? Falava, Pedro, porque a síndrome era progressiva lentamente. Na primeira infância ela estava muito estável, na adolescência que piorou os sintomas, mas a gente foi muito feliz e a deficiência sempre não foi a voz mais alta, sempre era o Pedro, né? Com muita personalidade. Ele demonstrava suas escolhas, o que ele queria e se fez presente, né? Como cidadão, ele me ensinou muita coisa, porque as pessoas acham que eu cuidava do Pedro, mas era ele que cuidava de mim. Ao me mostrar isso, né? Mãe, por aqui dá certo. Chegar em ambientes que não tinham acessibilidade e ele olhar para mim e falar, e agora? E eu falar, e agora a gente vai. E as mesas têm que se afastarem, as rampas têm que existirem, as pessoas não podem parar na vaga de cadeirante. E aí a gente vira uma leoa para defender o filho. E o Pedro me ensinou também que com a sutileza a gente pode, né? Não é o caminho de brigar, porque é lei a escola aceitar um filho com deficiência, eu tenho que imprimir, brigar, entrar na justiça, eu posso fazer isso tudo, mas de forma humanizada e sensibilizada, né? Para a pessoa não sentir. O Pedro, a gente conversava muito, eu falava assim, é isso, né, filho? Você não quer que as coisas sejam pesadas, como um fardo eu brigar por você, ele sim. Você quer que vai devagarinho, né, Pedro? Conquistando as pessoas, ele sim. Então, ele era isso, o Pedro sempre foi afeto, e ele trouxe muito amor. Cada pessoa que passou por ele, cada escola, cada instituição nesse Brasil que a gente faz palestra, conheceu ele e sentiu que a gente pode mudar as coisas com amor. Ai, que lindo, né? E me conta uma coisa, você me falou que quando descobriu essa síndrome que o Pedro tinha, você precisou rever tudo, né? E como foi esse processo? Porque existiu uma vida, né, antes e uma vida após essa descoberta do Pedro. E como foi isso com relação ao seu trabalho, ao seu estilo de vida, essa mudança? Nossa, é muito desafiador, porque tinha vez que não dá tempo da mãe olhar no espelho, né? Você acorda, já são cuidados são cuidados 24 horas, cuidados intensos que uma criança com deficiência exige. Por mais que você tenha uma estrutura, que você tenha uma pessoa, o Pedro, ele não sabia, outras pessoas não iam ler os sinais dele, se ele estava com sede, se ele queria mudar de posição. Então eu abandonei tudo e eu só tinha olhos para o Pedro, né? Até hoje eu revejo que minhas outras filhas, eu vejo vídeos, vejo a gente em viagens, eu penso, as duas falavam, mamãe, já tomei banho com 2 anos, mamãe, já escovei o dente, tá? Eu já fiz minha tarefa. Elas amadureceram muito rápido, porque assim, o Pedro precisava de mim fisicamente e elas eram muito pequenas. A mais velha era 1 ano e 8 meses mais velha que o Pedro e a menor 4 anos mais nova. Então o Pedro é o do meio. Hoje a Ana Júlia tem 19, o Pedroca tinha 17 e a Gigi está com 14, a Giovana. E eu vejo o quanto elas também amadureceram em ter um irmão que tem uma síndrome rara. E que a gente era um time, porque aí não tinha essa hierarquia, né? Era assim, vocês precisam, a gente precisa estar junto, estar fortalecido. Então, não tinha aquela coisa assim, não faz isso, não sei o quê. Elas, eu até falava, brinca, suja, faz isso mesmo. Por causa de tanto de responsabilidade que elas criaram, por causa do irmão que tinha uma agenda cheia de terapia. É musicoterapia, é ecoterapia, que é no cavalo, é hidroterapia. Tudo termina com I, ele fazia. Terapia ocupacional e escola e o tempo que sobrava, né? Ah, vem cá, vamos ver se você já fez. Quando eu ia ensinar a tarefa, não, mãe, já fiz. Não, esse trabalho foi semana passada. Então, e elas são meninas, então eu vejo que como as mulheres, elas se fortalecem, né? Como as minhas filhas estavam do meu lado também nos cuidados do Pedro, e hoje eu vejo, né? Como a gente fez o que deu conta e fez bonito, porque ele teve uma vida muito bonita, muito feliz, muito leve, com todos os desafios, né? Foi para a escola. Depois da corrida a gente começou a dançar. Aí na escola eu vi como as crianças na escola, elas têm receio
e ficam curiosas sobre uma criança cadeirante, não sabe se pode chegar e tudo. E nem é preconceito, que criança não tem preconceito. É uma situação inusitada, nova para essa criança. Então, eu vi que o livro ia ser a ponte mais bonita para conversar com essa criança, que ela podia ter um amigo especial, né? E aí, quando eu escrevi Pedroca, o Menino que Sabia Voar, até esqueci os livros, que foi meu primeiro livro, falava sobre um concurso de pipa e que a imaginação é igual pipa, que basta dar corda para ela voar, que toda criança pode, né, ser feliz e entender o outro. E todas as crianças amaram esse livro, foi adotado em todas as escolas públicas. Ele virou animação nas escolas do Rio de Janeiro, porque a animação foi em Libras, então ele passava para as crianças nas escolas, né, em Libras, crianças que tinham baixa visão e tudo mais, e de todas as formas de acessibilidade, né? Ele foi transformado para poder possibilitar que existem sim crianças com necessidades específicas. Aí depois eu já fiz mais outros livros, Pedro Pequeno Grande Príncipe, porque o Pedro adorava O Pequeno Príncipe, que é, né, o livro mais famoso infantil, e onde ele fazia uma viagem no mundo da matemática, das ciências, e no final a gente falava de uma cápsula do tempo, como que a criança se via daqui 10 anos. O livro é lindo, porque aí as escolas faziam no pote a carta, você destacava do livro a carta para o universo e colocava dentro do livro. E foi legal que eu lancei perto da pandemia, então tinha muito a ver isso, né? Sobre esperança, sobre perspectiva, sobre a criança não deixar de sonhar. Os meninos perguntavam muito quais que eram os sonhos do Pedro, o que ele queria ser quando crescesse. E aí eu falava assim, o Pedro não quer ser quando crescer, porque eu acho que desde que ele nasceu ele já é. Então é sobre isso, é a gente entender que a gente não vai ser quando crescer, a gente nasce grande. E o Pedro nasceu grande e ele não queria ser adulto. Por isso que ele partiu antes dos 18 para mostrar que ele já nasceu sendo, né? E é uma lição para a gente. É verdade. E me conta uma coisa, você falou muito sobre a questão dos livros nas escolas, né? E eu sei que atualmente você faz um trabalho dentro das escolas com relação a trazer essa consciência. E como que é esse trabalho? O que você traz? Porque é que nem você falou, a criança, ela não tem um preconceito. Na realidade, ela não conhece, né? Ela não sabe e aí cria esse receio. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque é muito importante você estar lá dentro, mostrando que existe e trazendo essa consciência de como agir, o que precisa ser feito. E é muito interessante, porque quando o Pedro desencadeou a síndrome, eu pensei que a geógrafa, ela tinha morrido, a professora de geografia, que sempre foi curiosa, que é eu enquanto mulher. E quando ele quis comprar um tablet, e a gente chegou na loja, e ele tinha o dinheiro dele, das danças, né, que a gente dançava, e tinha cachê, o Pedro tinha um dinheiro, e ele adorava ter o dinheiro dele. Muito pequeno, eu falava, aí, mamãe, a gente foi para trabalhar, né, ele ria muito disso. E a gente chegou na loja, a vendedora não olhava para ele, olhava para mim, né? Eu falava assim, ele quer comprar um tablet. E aí a pessoa falava, ai, coçava a cabeça. E era uma provocação mesmo para mostrar que todo mundo pode ter acesso a toda pessoa com deficiência, seja ela grave ou não, com deficiência intelectual ou não, ela é um consumidor em potencial e é um nicho de mercado consumidor que é desconhecido. Então, quando eu falei para a moça assim, o meu filho está com uma carteira com dinheiro no colo dele, ele é o consumidor, não sou eu. Ele escolhe a cor do tênis, ele escolhe a camisa que ele usa quando ele vai acordar, a camiseta. Quando a gente vai sair, ele que escolhe a roupa. E aí ela assustou. Aí ela não entendeu, eu falei assim, você vai perguntar para ele? Aí ela falou assim, e tal. Eu falei, Pedro, essa vendedora perdeu a comissão, agora a gente vai em outra. A gente foi em outra loja. E aí eu falei, o Pedro quer comprar um tablet, você explica para ele as cores que tem, a funcionalidade, os processadores do tablet, ele vai pagar, né? Aí ele riu para a pessoa, aí a pessoa riu e falou, como que você chama? Eu falei, chama Pedro. Aí ele falou, Pedro, tem esse, você quer esse? Aí ele olhava o que ele queria, ele pegava outro, e entre esse o que você escolheu? Aí ele olhava, então ele comprou e eu vi a necessidade de falar para essas pessoas, esses lojistas. Aí eu criei uma cartilha do estacionamento ao coração do estabelecimento, caminho aberto. Aí eu vi que a geógrafa, ela se transformou, que tudo aquilo que eu aprendi, né, enquanto geógrafa, sobre planejamento urbano, sobre a visão social das cidades, eu ia usar de outra forma. E foi muito bonito eu redescobrir, enquanto mulher, a possibilidade
de ajudar o mundo a enxergar essas pessoas, que era o meu filho, que era o meu amor da minha vida, né? Ele não é só um número, uma síndrome. E a cartilha foi aceita, o Uberlândia Shopping comprou a ideia, adotou, a gente fez palestra para todos os lojistas, para todos os funcionários, até a moça da limpeza, a importância de quando chega um cliente com deficiência, ele escolher a cor do sapato, e o Pedro ia comigo. Foi muito bonito ver florescer nas pessoas esse olhar humanizado sobre as pessoas com deficiência, né? Elas têm todo o potencial. E nas escolas, quando o Pedro desencadeou, eu sentia que qualquer experiência vivida por ele podia ser transformada numa ação para ajudar outras pessoas. E aí eu criei o projeto Angel Hair, que é cabelo de anjo. Por que chama Angel Hair? Porque quando ele foi fazer o exame para ver se ele tinha essa síndrome muito rara, muito genética, tudo muito difícil, a enfermeira nos Estados Unidos falava, Angel Hair, e aí ia tirar o sangue dele naquele momento, né? Que é cabelo de anjo, ele muito loirinho, cabelo muito cacheado. E quando a gente retornou e foi correr a primeira vez, né? Eu falei assim, Pedro, o livro que eu li, que a minha mãe me deu, o pai criou um nome para a dupla, a gente tem que ter um nome, nossa dupla, uai. Aí eu falei, é uma dupla Angel Hair Team, que é time cabelo de anjo. Falei, eu também tenho cabelo cacheado, nós dois somos time Angel Hair. E depois se transformou no projeto Angel Hair, que hoje está virando o Instituto Pedro Cordeiro, né? Que a gente está fundando um instituto para capacitar profissionais, estudantes, apoio à mãe atípicas, e aí vai ser um instituto assim, incrível da minha vida, que eu estou dando toda a minha energia e meu amor. Mas no primeiro momento, quando o Pedro era pequeno, a gente criou o projeto para levar às escolas a importância da educação inclusiva, a importância da família na escola, na construção dessa educação, e mudar a forma como a gente vê a educação, né? O que a gente quer desse aluno, o que o aluno quer da escola. E através dos meus livros, que eu faço por lei de incentivo à cultura, seja por patrocínio direto, a gente possibilitou aí em todas as escolas de Minas Gerais, todas as escolas públicas municipais, estaduais e da zona rural, eu dancei com o Pedro e levei o livro, mais de não sei quantos, 30 mil livros já foram entregues, de todos que eu já publiquei. E é muito bonito, através do livro, a criança saber que o Pedro é um personagem, que a mãe é escritora, que ela não é uma escritora distante, que a gente acha que a criança fala assim, isso aqui para escrever é muito complicado. É um livro, o autor está lá dentro daquela estante distante. E eu gostava muito e amo ir nas escolas públicas, eu faço esse projeto atualmente, de falar para as crianças que elas são protagonistas, que o Pedro foi protagonista da história dele, e que o que podia ser uma coisa triste ou que assustava pela forma física, sim, se tornou encantadora, né? Então, Pedroca encantava os olhares, que as crianças falavam assim, nossa, eu quero conhecer um menino que fala com os olhos, que sorri, que responde com um sorriso. E muitos pais, porque eu levava os livros para a escola e não conhecia os pais, então às vezes os pais me paravam na rua e falavam assim, o menino falava, lá pai, é a mãe do Pedro com o Pedro, e o pai falava, do livro e tal, aí nossa, meu filho teve acesso ao seu livro, aí eu me emociono muito até hoje, porque aí eles falam assim, meu filho chegou à noite e falou, pai, vamos brincar de conversar igual o Pedro, sim para a direita, não para a esquerda, vamos brincar de eu responder com um sorriso igual do Pedro. Isso para mim é muito emocionante, que eu sinto que eu cumpri o meu propósito enquanto mãe, e que todo mundo nasce com um propósito, toda mulher nasce com uma missão, e que a gente nasceu para desenvolver ela com alegria, com vitalidade. Aí eu sinto como é vivo isso. E depois que a doença do Pedro se complicou, a gente passou um processo muito junto de a gente vai dar conta, né? E ele estava muito preocupado em partir e me deixar aqui mal. E aí eu prometi para ele que eu não ia passar vergonha. E foi isso. Aí a gente já entra na segunda etapa, né? Que é sobre o começo do fim. Que tem uns 2 anos que ele parou de sorrir, que ele havia parado de sorrir, ficado triste. Aí eu falava, você quer dançar? E ele falava, não. Aí eu ia com a cadeira, com o boneco, eu levava ele assistia, respeitava, desmarcava lugares que ele não queria, outros lugares ele queria. Eu falava, então vamos, só no que ele queria, porque ele estava ficando mais cansado. A síndrome autoimune. Então, a nível celular, né, ele comia muito bem, depois colocou um bottle de alimentação alternativa e comia de todo jeito, adorava. No Réveillon quis beber cerveja, falei, você não tem 18, você tem 17, você vai fazer 18 em maio, foi esse ano.
E eu lembro direitinho que no Réveillon, as minhas filhas viajaram com o pai, com o meu ex-marido, e a gente passou só nós dois no apartamento. E na varanda, assim, ele olhou para a taça, assim, eu falei, você quer beber aquilo lá, né? Você quer um golinho? Ele, sim. Eu falei, sim, pode tomar, você não precisa esperar o 18. E é sobre isso. Às vezes a gente quer ter as circunstâncias ideais para a gente realizar o nosso sonho, para sentir o gosto da vida. E essas circunstâncias ideais nunca vai chegar. A gente que faz, né? E o Pedro, nesse processo tão lúcido dele, ele é muito inteligente. O corpo se tornando tão limitado, me ensinou que todo momento você está criando a circunstância ideal e não espere. A vida passa muito rápido, os seus sonhos passam muito rápido. Então ele tomou esse gole de champanhe, de espumante. A gente foi na praia em janeiro, ele faleceu dia 16 de fevereiro. Dia 22 eu estava na praia com ele quis ir no mar. No dia 15, ele saiu no carnaval, ele faleceu dia 16. Ele se despediu no carnaval, a gente foi convidado, ele foi na cachoeira, ele chupou laranja 10 minutos antes de falecer, bebeu água, olhou para mim, suspirou nos meus braços, sem intervenção, sem ser invasiva, a gente conversava sobre isso, né? Se você passar mal, você quer ir para o hospital ou quer ficar com a mamãe? Com a mamãe. Tudo ele escolheu o meu colo, então foi uma escolha dele, e muito esse respeito e essa dignidade ao corpo do Pedro foi muito importante nesse processo de entrega, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre a morte, eu acho que a gente tem medo de falar sobre a finitude, e o Pedro foi aos pouquinhos, né? Não foi uma coisa assim, ele passou mal, ele faleceu, foi ao longo dos meses, ele foi parando de absorver os nutrientes a nível celular, ele comia muito, e por não absorver, aí ele não tinha saciedade, ele queria comer 24 horas, eu falava, Pedro, era pra você pesar 300 quilos, e ele magrinho, foi ficando magro, sendo assistido pela uma equipe da UFO maravilhosa, a doutora Érica Gastro, todos os médicos muito bons, e que a gente já sabia que o cuidado paliativo é quando tem uma doença, e essa doença chega perto ao risco da vida dela, né? Então, o dia que eu tive essa notícia, assim, que o Pedro sempre foi muito feliz, mas agora a síndrome gritava dentro dele, foi muito triste, é muito doloroso, é a pior dor do mundo, é a pior dor do mundo. Tem dia que eu tenho saudade dele, assim, que eu falo, Pedro, eu não vou ganhar uma dor física no peito. Eu penso assim, eu tenho que ir no médico, eu tô infartando. E existe, sim, essa dor de saudade que parte. Mas, ao mesmo tempo que eu olho tudo que a gente viveu e a gente conversou sobre partida, né? Ele falou que estava triste no dia que ele acordou. Eu falei assim, você está muito pálido, você está passando mal ou está triste? Ele olhou para mim, olhou que estava triste. E em 17 anos eu não soube o que responder para ele, porque eu sempre tinha uma resposta, uma brincadeira, quis criar um mundo encantado para ele. E nesse dia eu não tive a resposta, porque ele também estava triste em pensar, o corpo físico, eu vou ter que ir, mãe, né? E foi muito... E ele me ensinou a ter coragem a vida toda. E eu tive que ter muita coragem para falar para ele, vai, filho, você foi muito valente, você foi muito corajoso, eu tenho vergonha de te pedir para ficar aqui. Porque ele estava muito debilitado fisicamente, né? Então não estava mais... A alma dele ficou muito grande para o corpo dele. E aí eu falei, você é gigante, filho, você não está cabendo dentro mais desse corpo. Então foi muito, muito bonito poder acreditar que ser mulher no mundo é ter essa força de parir um parto às avessas, né? Que eu tive que... A gente chegou no Santa Clara, ele respirou a última vez no meu colo. Eu cheguei no Santa Clara, ele com a mãozinha no meu braço já, mas assim, sem respirar. E aí a médica falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ficar com ele. Aí eu deitei com ele em cima de mim e eu falei com ele nesse momento. Falei, filho, tem uma estrada linda. Você lembra que a gente falou sobre isso? Você lembra que a gente conversou dezenas de vezes? Eu não vou te passar vergonha. Eu não vou, eu só agradeço a sua existência. Você foi a pessoa mais incrível que me escolheu para ser sua mãe. Eu nem sei explicar porque que você me escolheu, que você é tão evoluído e eu estava lá nos confins e você me achou. Que foi a maior prova de amor do mundo, né? Ter ele. E você ter essa humildade de falar para o universo, eu acredito em Deus, em receber o Pedroca com todo o amor, ultrapassou a dor, né? Que é muito grande, mas eu acho que aí a dor passa por um lugar bonito, né? Que é disso, de ser grato, né? E
E aí a gente só agradece. Eu tenho vergonha de pensar assim, eu queria ele aqui, ele sofrendo, ele muito magro. Não, ele agora tá livre, tá feliz. E cada criança que eu vou na escola, eu vejo o sorriso das crianças, elas me abraçam, eu vejo o Pedro nas pipas. Eu fui na praia esses dias, aquele tanto de pipa, e aí eu falei assim, eu sempre falava, Pedro, você me mostra, o que dói não é a morte, é a saudade, né? Eu falei, se você me der notícia, eu vou ficar menos triste. Então, você, por favor, vamos combinar. Eu falei exatamente isso, eu falo no livro que a gente vai falar sobre isso, Cartas para Pedro. Me mostra onde você estará. E aí eu vi aquele tanto de pipa, sinais assim sutis que ele está em tudo, né? E agora ele está em tudo e tudo bem, né? Ele não sente mais dores, então isso acalma o meu coração. Assim, o corpo físico foi, mas o Pedro permanece aqui Sim, muito vivo, né? Mais vivo que nunca. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem um tabu social de que a morte ela é algo ruim, é triste, a gente sofre de saudade. Mas muitas vezes é muito mais triste a pessoa continuar sofrendo, Sim. né? Aqui, e o que você falou foi assim muito bonito de se ouvir, porque o Pedro ele viveu, né? Apesar dele ter as restrições que ele tinha, ele pôde viver a melhor vida da forma que ele poderia. E é justamente o que você falou aquela hora pra gente, né? Sobre não esperar a hora ideal, não esperar o momento ideal. Vamos fazer o momento ideal agora, como a gente pode, com quem a gente pode. Sim. Isso foi muito bonito. Muito bonito de ouvir. E acho que é importante a gente falar agora também sobre ter rede de apoio, né, nesse momento, porque nem sempre a gente dá conta de fazer tudo sozinha. Sim, e a maternidade é muito solitária, né? Você observa que quando a gente tem filho, você recebe a visita vai ali embora, né? E fala assim, qualquer coisa, e aí a gente tá sozinha, né? E eu lembro que eu ria, que eu falava assim, ninguém vem me visitar e fala assim, eu vou lavar a louça e vou ficar 2 horas com o bebê pra você dormir, para não ter que conversar, né? E eu pensava assim, eu queria tanto era isso, né? Então, a gente fala pouco sobre as nossas vulnerabilidades enquanto mulheres. Eu senti muita falta, porque tem uma história que fala para criar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira, né? E aí, quando você tem um filho com deficiência, você é a aldeia inteira do seu filho sozinha, né? Então, assim, se a maternidade já é muito solitária, maternidade padrão, formal, onde todo mundo tem um filho, às vezes uma avó ajuda, alguma outra coisa, já é muito difícil. Imagina um filho com deficiência, né? Que ele precisa de você. Então, é muito solitário, é muito doloroso. A mulher se sente perdida no mercado de trabalho. Quem que eu sou agora? Ele precisa de mim. Muitas vezes ela passa por situações de violência doméstica, psicológica, porque ela precisa estar naquele ambiente por causa do filho. Né? Eu fui casada há 20 anos, vivi 8 anos separada dentro da mesma casa, em função do Pedro, porque eu tinha medo, eu não me achava empoderada para cuidar do Pedro e tinha muito medo de não dar conta. E são processos que eu buscava essa rede de apoio, nem que seja social, emocional, né, e física, e eu não encontrava tão fácil, porque eu também sentia que as outras mulheres elas não estavam nutridas dessa energia. Então, é uma construção coletiva essa rede. Eu vejo que a gente já cresceu muito juntas enquanto mulheres, de apoio, de irmandade, de sororidade, mas ainda é um caminho a ser traçado. Você não está sozinha, sabe? É o que a gente estava falando antes. Apoiar empreendimento, apoiar a maternidade de uma outra mulher é muito importante, porque não se sentir sozinha é a maior força para ela continuar, para ela ter um mínimo ali de dignidade, porque a gente nem olha no espelho, você fala banho, nossa. E é importante para uma mulher ela se sentir viva, para ela poder cuidar dos seus. Eu pensava muito isso, eu falo, da onde que eu tiro força para cuidar do Pedro? Porque eu sou sozinha. E aos poucos eu vi que existiam outras mulheres como eu. E quando eu passava por essas mulheres, elas com as cadeiras de roda também, a gente às vezes não trocava uma palavra, mas o olhar dela é assim, eu sei o que você passa, né? E muitas vezes no supermercado eu passava por mulheres que estavam também com companheiros ali, seja casado formalmente ou só companheiro,
tinha essa cumplicidade do olhar, assim, eu sei o que você passa também, né? Por conta de uma estrutura que não acolhe essa mulher e não dá formas dela poder desenvolver o seu potencial no mercado, né? Não existe um lugar onde ela possa deixar seus filhos para se capacitar, para fazer um curso, facilitar, diminuir a jornada de horas de trabalho. Agora no Senado que foi aprovada uma lei que servidores públicos têm uma carga reduzida quando tem filho autista ou com deficiência, mas assim, isso devia existir não só para servidores públicos, mas para qualquer pessoa, em qualquer ambiente de trabalho. Validar a necessidade das mulheres é muito importante no mundo que quer que a gente tenha filho como se não trabalhasse e trabalhasse como se não tivesse filho. É aquela velha história. Então, isso é muito cruel com a gente, né? E aí a gente se sente culpada por não produzir. Você pensa assim, nossa, fulana tá fazendo, então eu tô para trás. E é muito ruim a gente ver isso, né? Então eu sempre senti assim, que a gente possa ir junto. E as redes sociais, essa informatização, que chega tanta informação ao mesmo tempo, não mostra que por trás disso tem muita dor e tem muito sacrifício, tem muita renúncia, né? E a gente fala pouco sobre isso. Então, quando o Pedro, no auge do desencadear da síndrome, fala, agora eu não estou absorvendo, é o começo do fim. Eu com a minha positividade, com a minha alegria, eu pensei, o que eu faço com isso agora, né? Eu vou deixar morrer? Então foi onde eu também pensei em outras mulheres que passaram isso com seus filhos. Existe uma mãe na Espanha que o filho dela, de 11 anos, teve um câncer raro e ele tinha 11 anos, ele falou, mãe, senta aí que eu quero escrever o estatuto do Instituto, que vai ser Instituto Lopes de Cuidados Paliativos. Você vai ensinar outras famílias a cuidar dos filhos quando os filhos têm uma doença grave e estão na fase terminal. E aí ela sentou e ele escreveu tudo que tinha que ter na estrutura e tal, e os dois criaram o Instituto Lopes. No dia, a gente fez uma live junto, no dia do falecimento dele, os coleguinhas todos foram na casa deles, e aí um levou um doce preferido, eles assistiram um desenho junto, ele escolheu a roupa dele, ele estava bem, respirando mais assim, cansado, e aí ele falou assim, ele escolheu o bolo preferido, ele fez a última brincadeira, os colegas falaram para ele assim, obrigada pela sua existência, e aí eles foram embora, ele olhou para a mãe dele e falou, mãe, eu estou pronto. Aí a mãe dele ainda falou assim, e o Pedro ainda estava aqui, ele já estava em cuidados paliativos, mas eu fiquei ouvindo ela, eu falei, como que ela consegue conversar e eu não ia conseguir? Então eu penso como que é louco, né? Como que a energia é maior, feminina, da nossa ancestralidade. E aí ela falou que ele respirou a última vez, ela deu banho nele, ela pôs a roupa que ele mesmo escolheu e ela fundou, né, esse instituto de capacitar famílias para cuidar dos filhos. E aí eu vejo como é bonito ser cuidado porque a gente ama, né? E estender, mas esse cuidado passa por muitas lutas para chegar nesse lugar e a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa falar sobre isso. Porque às vezes a gente vê uma mulher e acha que ela está muito bem, e aí a gente fala, não, mas você dá conta, a gente romantiza a dor da outra, da culpa que ela sente. Não, você está muito bonita, você está arrumada, você dá conta de fazer isso. E aí ela pensa assim, eu não dou conta, eu só vou. Muita gente olhava para mim e falava, não, você é muito alegre, você deve ter uma estrutura, você deve... como que você paga as suas contas? Porque você está sempre bonita, com um batom, um sorriso no rosto, o Pedro muito bonita, suas filhas. E eu penso, gente, se eu esconder todo mundo lá em casa, 6 horas vai passar o dia comigo, eles vão falar assim, minha filha, como que é isso? E hoje eu enxergo isso na mulher, o olhar através de perpassar da aparência, né? São muitas lutas. E que a gente se reconheça nelas e fortaleça com isso. Nós falamos aqui, né, muito sobre a vida do Pedro e como foi, e como ainda é, porque ele não está aqui fisicamente presente, mas ele está muito presente muito, aqui, né? Muito. E você escreveu um livro, né, sobre esse sentimento. Vamos falar um pouquinho sobre Cartas para Pedro? Depois de 4 anos escrevendo um livro infantil, falando para as crianças, eu prometi que eu não ia chorar. Depois de 4 anos falando para as crianças que o mundo é bonito, eu escrevia para o Pedro o que eu estava sentindo, né? Que eu tinha muito medo de mostrar minhas dores para ele. Eu tinha muito medo de falar para ele que era doloroso ter que entregar ele, né? Então,
o corpo muito magro, ele triste. Então eu escrevia as cartas para ele, eu falava, um dia ele vai ler. E eu escrevia, falava, você quer que eu leia para você? Ele não, eu falei, cachorro. E eu escrevia sobre essa sensação, assim, quem que eu vou ser no mundo, né? Então lançar esse livro é lançar uma dor de uma mãe que quer falar para o filho o tanto que ele é importante, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de falar dessas coisas tão preciosas, porque doía nele, né? Então é entregar para o mundo um amor assim, gigante que não tem como explicar. São relatos, são textos, são contos, são rotinas, tem coisas tão bobas às vezes, que é uma luz do pôr do sol que passava na janela do banheiro e eu ficava olhando os cachinhos dele e eu falava assim, você gosta de água, né? E você quer escovar o dente tomando banho ou depois? Aí ele falava que era hora nenhuma. E aí, enxugar, não ter tempo, não ter pressa para fazer as coisas. Então, nos últimos, o livro ele se divide entre as alegrias de tê-lo, né? Muita coisa boa, muita coisa engraçada. Ele queria que eu abrisse a geladeira, ele olhava a geladeira de cima e embaixo, queria experimentar tempero, queria experimentar o ketchup da porta da geladeira. Ele olhava para mim, olhava porque ele queria na geladeira. Então, são resquícios de uma rotina que são muito valiosas, porque às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? E eu queria deixar registrado que as coisas boas da vida são pequenas, não são as grandes, não eram os grandes presentes. Ele adorava ir no teatro, no circo, andar, ele queria só ficar na rua, mas o nosso cotidiano ali, de quando eu passava e ele sempre me buscava com o olhar, ele queria ficar com isso, né? Ele queria sentir assim, a minha mãe está aqui, né? Sempre vai estar aqui. E as cartas são isso, mas para o final do livro eu falo sobre isso, das nossas conversas muito difíceis, sobre que o amor vence a morte, né? E eu tenho que falar isso para ele, falar assim, se eu pudesse eu queria ir com você, eu troco de lugar com você. E saber que também mesmo eu indo, às vezes a gente não vai se encontrar, porque ele é muito evoluído, eu estou ainda muito lá embaixo. E falar para ele, e só agradecer pelo ensinamento e se pensar muito pequeno e ao mesmo tempo muito grande, porque ninguém me falou como fazer isso, né? E é uma mensagem também para outras mulheres que existe a morte física, que é um processo muito doloroso, mas todo dia a gente morre e renasce, todo dia a gente morre por aquilo que acredita, todo dia a gente morre quando alguém magoa a gente, todo dia a gente morre quando a gente recebe um não, quando a gente é maltratado, quando a gente quer falar de um sonho e uma outra mulher às vezes fala assim, vai dar certo, e você vê na cara dela que ela não está te olhando na alma. Isso também são pequenas mortes, né? Então no livro, no Cartas para Pedro, como a morte do Pedro pode gerar tanta vida, né? Porque ele, quando a gente ia numa pastelaria, a gente foi uma vez, por exemplo, e ele já muito magrinho, queria comer pastel, eu falei, vamos. E a gente entrou, uma menina pegou e falou, pai, o que foi com aquele menino? Que menino magro e tal e tal. E ele ouviu isso. Aí eu falei, filho, eu sempre conversava isso com ele, filho, você ouviu? Ele, sim. Eu falei, isso te incomoda? Ele pegou e olhou pro cardápio. Eu falei, você tá interessado no pastel, né? Aí ele, sim. Aí depois, em casa, isso me chamou muita atenção. Porque quando as pessoas olhavam para ele, falavam, igual a gente ia no clube, ele mesmo com a roupa de manga longa por causa do sol, o menino falou, por que ele é assim? Por que ele é magro? Por que ele é feio? Eu me assustei quando eu olhei para ele. E ele ouvia isso. A gente chegava à noite, deitava na cama e eu falava, filho, você ouviu isso hoje, igual da pastelaria, do clube? O que você sente? Eu sinto muito você ter que ouvir isso. E aí eu falava, isso te dói, né? E eu toda assim, quase desmanchando. Ele olhava pro não. Eu falei, não? Porque você não tá nem aí, né, Pedro? Ele, não. Eu falei, você tem a mamãe, né? Ele, sim. O amor é maior nele, sim. Eu falei, você tá preocupado só com o pastel? Ele, sim. Na piscina você queria só era meu colinho na água quente? Ele, sim. E aí eu falei, filho, você é gigante. Você me mostra que a gente tem que olhar só pro nosso sonho. E você sempre olhou só pra mamãe. Não interessava quem estava te magoando. Você sempre pensava, eu tenho a minha mãe, eu tenho o amor dela. E isso é o que importa. Eu não quero saber se uma pessoa me acha feia, se assusta. Eu quero degustar o gostoso de um pastel, eu quero nadar com a minha mãe, o resto é muito pequeno. E aí nesse livro eu falo sobre isso, que às vezes a gente perde muito tempo
prestando atenção no que o outro acha da gente, né? E principalmente de uma outra mulher, que às vezes a gente quer ter admiração e esquece que às vezes a pessoa que te ama tá ali torcendo por você e ela nem fala isso, né? Então o Pedro, ele só olhava pra mim e pensava assim, eu falava, você tem a mamãe, né? E aí eu me achava gigante, parecendo aquelas capivaras de 3 metros de altura, assim, aquelas bichos preguiça. Eu pensava assim, eu sou gigante, né, Pedro? E aí ele falava que sim. Aí eu falava, Pedro, eu posso ganhar na Mega Sena acumulado 10 vezes, que eu não vou ter alegria de sentir isso que você me ensina. E eu quero falar isso para as outras mães, eu quero falar isso para as outras mulheres, que elas podem escrever livros, que elas podem correr, que elas podem colocar a roupa que elas quiserem, que elas vejam no espelho e se acham lindas, porque todas nós nascemos lindas. Se você não tem a melhor pele, se você não tem aquele cabelo deslumbrante que tem o melhor produto, você é lindo, porque o Pedro pensava isso, né? Eu sou lindo, eu falava no ouvido dele, olha tanto você tá bonito, ele olhava no espelho. E ele já magrinho, falava, você é gata, e ele, sim, eu falei, isso mesmo. Então, isso é muito vida. Então, o Pedro nunca morreu em vida, que era o meu medo dele viver triste, sofrendo tanto preconceito. Ele não pegava isso para ele. Ele pensava, isso não é meu, isso está com a pessoa. Se a pessoa está achando isso de mim, é dela. Então, que fique com ela. E o Pedro olhar para a morte com tristeza, mas da separação física e pensar, mãe, eu estou triste, mas eu estou te deixando bem. Eu sei que você vai ficar bem. Então eu sei que para ele estar bem, eu vou ter que estar bem, e eu para estar bem, ele fica bem, né? Porque eu acredito que a gente continua de uma outra forma. E aí ele me ensina muito amor puro, amor genuíno, amor sem esperar nada em troca, sabe? Eu gosto de você, eu quero falar para as mulheres, por isso que eu estou sentada aqui hoje, porque eu não estou esperando nada em troca. É só pela alegria de saber que a gente pode ser mãe, pode ser mulher e gostar da outra pessoa sem querer receber nada dela. Então Pedro era muito generoso no amor, né? Então ele me ensinou muito a ser mais generosa, a querer incentivar outras mulheres. Hoje eu incentivo, sim, mamãe me liga, eu quero escrever, eu falo, escreve, pode me mandar áudio, vamos, vem aqui tomar um café na minha casa. E aí ela fala, nossa, você explica tanto sobre o que você passou com o Pedro, eu te mando mensagem, eu achei que você nunca ia me responder, eu respondo na hora, a pessoa fala, nossa, você respondeu, eu nem acreditei. Eu falo, eu sou igualzinho em você, que a gente possa ser mais acessível para as pessoas, né? A gente cria uma casca de proteção para sobreviver, e que a gente possa ser mais aberto. O Pedro me ensinou isso, assim, a gente parava no sinal, parava o motoqueiro, ele ficava olhando pro motoqueiro, eu, Pedro, o cara tá de capacete, ele não vai te olhar, e ele olhava fixo, eu falei, Pedro, você está encarando o cara assim no sinal, olhando pra frente, até o cara olhar pro lado, quando o cara olhava, ele fazia assim, eu falava assim, você conquista, aí o cara já ria, já brincava, ele fazia isso, ele queria andar de ônibus, a gente deixava o carro na garagem, ia de ônibus, e ele conversava, era a época até do cobrador, ele olhava pro cobrador, então é sobre isso, ele queria captar o olhar. Então a minha mensagem é que a gente possa captar o olhar das pessoas de verdade, sem intenção. E isso tudo mostrou muito pra gente que, assim, viver intensamente, né? E com amor mesmo, da forma mais pura possível. E vamos contar pro pessoal de casa, né? Porque isso tudo que ela falou para nós está no Cartas para Pedro, né? Verdade. E como que quem tá em casa pode ver, pode ter acesso a tudo isso. O livro já foi lançado, Sim. né? Então, onde o pessoal pode te encontrar, onde eles podem ler e ter acesso a tudo isso, toda essa riqueza que você trouxe. Ter acesso a um gostinho de algumas cartas que eu já publicava na minha rede social, e lá vai ter o link na bio de acesso aos livros infantis, vai ter acesso ao Cartas para Pedro, no Carol, com K, Carol Cordeiro Wood, tudo junto, né? Escreve aqui. Põe aqui, ó, o link aqui, @Carol Cordeiro Wood. Vai ter um pouco da nossa história, das corridas, das danças, dos livros, vídeos, risadas do Pedro. E o link também para a pessoa poder adquirir todos esses vídeos que eu já lancei. Ai, que ótimo. Então, vão lá no Instagram da Carol, leiam o livro, comprem, né? E conheçam um pouco mais da história dela, desse sentimento e de tudo que o Pedro trouxe, né? Tudo que o Pedro trouxe. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui,
a esse grupo de mulheres que acreditam que pode levar uma mensagem positiva, amorosa para o mundo, de empoderar outras mulheres no estilo que elas quiserem, que toda mulher pode ser o que ela quiser. Estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer. Carol, eu que te agradeço, eu fico muito feliz do Pod Estilo poder te ajudar a eternizar um pouco mais da vida do Pedro, né? Verdade. Eu quero agradecer quem está em casa também, assistiu o Pod Estilo de hoje com a gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com aquela amiga que vai se identificar com a mensagem da Carol, com tudo que a gente conversou aqui hoje. Carol, para a gente finalizar o nosso Pod Estilo de hoje, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo em casa. A minha mensagem é que toda vez que uma mulher passar para outra, que ela possa olhar bem nos olhos dela e empoderar essa mulher. E mostrar para ela que ela pode ser o que ela quiser e que ela pode contar com ela, né? Então, incentivem os grupos de rede de apoio de empreendimento de outras mulheres, né? Abracem as causas de outras mulheres e sempre sorria para outra mulher, que você vai encontrar de volta a força que você precisa para dar continuidade àquele projeto, àquele sonho, que nós nascemos para brilhar. Ai, arrasou! Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Carol, muito obrigada. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Pod Estilo.